1 Crônicas, capítulo 13, versículo número 14. Está escrito assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Amém? Vou repetir a leitura. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Amém? Nós já oramos. Tome o seu assento, por favor. Nós lemos uma passagem muito interessante, uma passagem que fala a respeito da vida de Obed-edom em um período muito específico, em um período em que ele foi extremamente abençoado por Deus. Obed-edom tem um significado em seu nome. Obed significa servo, que pode ser o mesmo que escravo. Edom dá um significado que este homem era descendente dos edomitas, era um descendente de Esaú. Obed-edom era um homem que morava à beira do caminho, era uma pessoa simples, para não dizer uma pessoa de uma situação econômica muito baixa. Obed-edom, como disse, ele vivia numa tapera, não era nem uma casa, mas uma tapera à beira do caminho. E viver à beira do caminho naquela época, no Antigo Testamento, significava uma pessoa que vivia debaixo de dificuldades, de necessidades. Só morava à beira do caminho pessoas que passavam por necessidades: os pobres, os mendigos, os coxos, os surdos, os mudos, aqueles que eram afastados da sociedade, os deserdados, os ladrões, as pessoas que não tinham valor nenhum para a sociedade. Essas pessoas eram convidadas ou eram forçadas a morarem à beira do caminho, à beira da estrada. E este era Obed-edom, uma pessoa que morava à beira do caminho, numa tapera. Não bastava passar uma situação tão difícil. Obed-edom tinha uma esposa, segundo a história, uma esposa estéril, tinha problemas de ordem física para dar à luz ao filho. Não bastava isso também, porque quantos problemas vêm, parece que todos resolvem se unir ao mesmo tempo. Não bastava isso, os animais de Obed-edom também eram estéreis, não podiam gerar ali outros animais, o que dificultava na forma dele se autossustentar. Não bastava isso também, Obed-edom morava numa situação tão difícil: a mulher estéril, os animais estéreis, a terra estéril, e também fazia parte de uma genealogia, de uma descendência de Esaú, porque quando fala que ele era de Edom, significa dos edomitas, descendente de Esaú, ou seja, ele tinha um legado na vida dele, um legado de rejeitar a bênção de Deus, assim como fez Esaú. Mas certa feita, você deve conhecer esta história, o rei Davi, ao assumir o trono, o reinado, ele resolve fazer algo muito especial. Ele resolve pegar a arca de Deus, ele resolve buscar a arca de Deus e levar para Jerusalém. Não sei se você se lembra, a arca de Deus no Antigo Testamento, não confunda com a arca de Noé, estou falando da arca de Deus. A
A arca de Deus simbolizava a presença de Deus em meio ao povo. Esta arca era como se fosse um caixote, uma caixa, já disse aqui em outras ministrações. Ela estava perdida, ela estava longe, ela estava distante de Jerusalém. E o rei Davi, ao assumir o trono, ele coloca em seu coração, ele se posiciona e decide recuperar a arca, trazer a arca para Jerusalém, como que dizendo: esta arca simboliza a presença de Deus. Uma vez que nós trouxermos para Jerusalém, significa que Deus estará conosco em Jerusalém. Hoje nós não precisamos dessa arca, porque hoje nós temos acesso a Deus livremente. Mas no Antigo Testamento, o povo precisava daquela arca, como que dizendo: se a arca está aqui, é porque Deus está conosco. Tanto é que era comum, quando havia alguma guerra, o povo pegava aquela arca e levava aquela arca para a guerra, como que dizendo: se a arca está aqui, seremos vencedores nessa guerra. E Davi, ao decidir pegar aquela arca, a Bíblia nos fala que Davi, de uma forma errônea, na estratégia humana, ele toma algumas decisões para tentar trazer aquela arca. Davi, ele prepara os bois, coloca toda uma vestimenta, ele cerca de ouro, ele faz tudo que uma pessoa humana faria fora da presença de Deus. Ele monta toda uma estratégia humana, e Deus não aceita essa estratégia humana que estava no coração de Davi. Mas vai o povo lá pegar a arca, sem reverência nenhuma, sem santidade alguma. De repente o povo pega aquela arca e coloca em cima dos animais, dos bois, para que os bois carregassem aquela arca até Jerusalém. Mas diz a Bíblia, a história bíblica, que ao colocar aquela arca sobre as costas dos bois, dos animais, a arca começou a tremer, como se fosse cair ao chão, e nisso que vai cair ao chão, como se fosse quebrar, estourar no chão. A Bíblia diz que uma pessoa por nome de Uza, ele tenta segurar a arca, ele tenta se agarrar à arca para não deixá-la cair, como que querendo sair depois na foto: eu sou o homem, eu sou aquele que segurei a arca. Na hora que ele vai segurar a arca, a Bíblia diz que Deus estava tão irado com a situação do povo pela falta de reverência. A Bíblia diz que na mesma hora Deus fulminou Uza, e Uza caiu morto no chão aos pés da arca, de tal forma que as pessoas se encontraram, ficaram com receio de tocar na arca. E aí agora o que fazer? No meio de uma estrada, não podendo levar a arca embora, Davi olha para aquela situação e ele faz até uma oração. Ele diz: Deus, o que farei para levar a arca para Jerusalém? O que farei para levar a sua presença para Jerusalém? Diz o historiador que naquele momento, quem sabe, Davi olha para os lados, ele vê como se fosse à beira daquele caminho uma tapera, uma casa mal estruturada, sem visibilidade atrativa. Quando ele olha para aquele local, não tendo uma outra alternativa, Davi resolve deixar a arca naquele local, até receber uma outra ordem de Deus, uma outra forma de levar a arca. A história diz que o rei Davi vai até aquela tapera. Aí imagino eu, quem sabe ele bate palmas para que alguém possa sair daquela casa simples, e sai
uma mulher que, pelo histórico, uma mulher muito mal tratada, uma mulher que não tinha uma situação estável, uma mulher enferma, uma mulher que não gozava uma saúde física, uma mulher estéril. Você imagine uma mulher na pior situação, e de repente Davi olha para aquela mulher e fala: moça, cadê o seu esposo? E aí vem Obed-edom, mais um também, uma situação igual da esposa, como que diz a expressão, não tinha onde cair, morto. E de repente o rei Davi diz assim: olha, aconteceu tal fato, não temos como levar a arca para Jerusalém, e aqui nesse caminho, nessa estrada, não temos onde deixar a não ser aí na sua casa. Deixe essa arca dentro da sua casa, depois buscaremos. Irmãos, aquela arca entrou na casa de Obed-edom. E o que significava aquela arca? O que significava a arca? A Bíblia diz que aquela arca ficara 3 meses dentro da casa de Obed-edom. E durante o período que a arca ficou na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que Deus abençoou Obed-edom, a sua família e tudo quanto ele tinha. Por quê? Porque a arca, que é a presença de Deus, começou a habitar dentro da casa de Obed-edom. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando a presença de Deus habita dentro de nós, Deus abençoa a nossa vida, a nossa casa e tudo quanto nós possuímos. Nesta noite, tenha certeza, a presença de Deus, ela não é real simplesmente em nosso meio, mas sim dentro do seu coração e na sua casa. A Bíblia diz que Obed-edom, ele começou a reverenciar aquela arca, que significava a presença de Deus, de tal forma, diz a Bíblia que nós lemos, que ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a sua casa, a sua família e tudo quanto ele tinha. Eu vejo aqui no domingo 3 bênçãos que Obed-edom recebeu apenas por aceitar a entrada, a permanência daquela arca no seu lar. A primeira bênção fala da área familiar, porque Abraão casado, ou melhor, Abraão, Obed-edom casado com a sua esposa era estéril, não tinha filhos, não poderia ter filhos. Quando a arca entra dentro da casa, a saúde vem, e a Bíblia diz que Obed-edom teve 7 filhos. Será que você consegue imaginar? Melhor, 6 filhos. E Obed-edom sabia dar tanto valor às coisas de Deus, que os 6 filhos que ele teve, em todos ele pôs um nome que simbolizava o período que ele estava vivendo. Porque no Antigo Testamento, quando você vê alguns nomes, e na maioria deles, o nome indica a realidade daquela pessoa naquele momento. Por exemplo, Obed-edom não poderia ter filho, mas quando a arca chegou lá, a esposa passou a ser saudável, porque a presença de Deus traz cura onde não há. A presença de Deus traz a possibilidade no meio das impossibilidades. Vem o primeiro filho, por nome de Semaías, que significa ouvido por Jeová. Obed-edom aprendeu a orar ao Deus, e ele aprendeu que ele foi ouvido por Deus. Obed-edom não se desgrudava da arca. Teve o segundo filho por nome de Jeozabade, que significa Jeová é quem me deu, como que dizendo, eu aprendi a ser grato por Deus, grato a Deus. Veio o terceiro filho por nome de Joá. Joá significa Jeová é o meu irmão. Ele aprendeu a viver debaixo de um contexto familiar. O quarto filho chamou Natanael, que
significa amigo de Deus. Ele aprendeu a ter intimidade, a intimidade de um amigo com Deus. Veio o quinto filho, Amiel, que significa Deus é a nossa recompensa. Ele entendeu a lei da semeadura, que quando ele planta, ele colhe. Veio o sexto filho, Isacar, que significa portador do salário. E vocês vão entender isso mais adiante na administração. Ele entendeu que Deus não fica devendo nada para ninguém. Imagina essa situação. Lá está o Obed-edom, uma situação terrível. Como diz o ditado, não tinha onde cair morto. Mas de repente, alguém resolve colocar a arca dentro da casa dele. E ele resolve aceitar. Ele não só aceita, mas como ele reverencia aquela arca, que é a presença de Deus. A mulher que é estéril passa a ter filho. Começa a revolução da família dele. Quando você tem Jesus no coração, tenha certeza que as bênçãos não é somente para você, mas alcança a sua casa e a sua família. E se ainda você não tem visto isso, tenha certeza que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo não somente você, mas toda a sua casa. A segunda bênção que ele recebe é na área material. Por que na área material? Os animais de Obed-edom eram estéreis, mas com a presença de Deus na sua casa, até os animais e até aquilo que se plantava, como se fosse a agricultura, dava frutos, porque ali estava a presença de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Às vezes nos preocupamos tanto com a terra. Será que a terra dá fruto? Ou será que a terra não dá fruto? A grande questão não é se a terra dá ou não dá fruto. A grande questão é se Deus está naquele local. Porque se Deus estiver naquele local, até a terra seca tem que dar fruto. Se Deus está contigo, até no meio das maiores dificuldades, das maiores crises financeiras que o Brasil ou o mundo possa viver, você vive debaixo da provisão de Deus. A Bíblia diz que Deus abençoa a casa de Obed-edom, e não somente a casa, mas tudo quanto ele possuía. Todas as suas posses foram abençoadas por Deus. Sabe o que eu entendo aqui? Muitas das vezes o mundo pode estar indo de mal a pior. Você liga a televisão, ou você conecta na internet e você só vê noticiário negativo, inflação subindo, PIB caindo, você começa a ver bolsa caindo, e você começa a sair de uma crise. Vai acontecer isso, e se eu perder o emprego, e se eu ficar desempregado? Em nome de Jesus Cristo, não viva o noticiário do mundo, viva as notícias de Deus. E as notícias de Deus diz que você viverá o melhor nesta terra, debaixo da promessa de Deus. Tente imaginar. Tente imaginar a felicidade, a alegria de Obed-edom em ver aquela arca e saber, reconhecer que aquela arca trouxe todos aqueles benefícios para a sua casa. Eu fico imaginando uma alegria, um amor extraordinário invadir o coração de Obed-edom, de tal forma que Obed-edom tinha até ciúmes da arca. Talvez se alguém chegasse perto, ele já afastava, porque ele cuidava, zelava daquela arca, porque ele entendia que aquela arca era a presença de Deus dentro da casa dele. Como você tem tratado? Qual é o seu zelo para com a presença de Deus? Muitas vezes nós levamos de uma forma tão irresponsável essa questão de termos Deus dentro do nosso coração. Obed-edom, ele soube zelar por aquilo que Deus deu a ele. Foram 3 meses de
bênção dentro da casa de Obed-edom. Mas após 3 meses se passaram, e aqui eu entro na ministração da palavra de Deus nessa noite. 3 meses se passaram, e de repente quem aparece na porta da casa de Obed-edom? Não mais uma tapera, quem sabe agora uma mansão. Quem aparece? O rei Davi. Obed-edom, viemos buscar a arca, porque agora temos condições de levá-la para Jerusalém. Nos dê a arca, porque levaremos embora, tiraremos da sua casa, levaremos para Jerusalém. A Bíblia não dá esses detalhes, mas às vezes eu imagino Obed-edom discutindo com o rei Davi: você quer a arca? Só se passar por cima de mim, porque eu não entrego. Essa arca só me trouxe alegria, não vou deixar. E ficou: me dá, não dou, me dá, não dou. Você deixaria levar? Você deixaria? Não, estou aqui. Sabe o que eu aprendo aqui? O pastor Fernando pregou isso na quinta-feira retrasada. Depois que você receber a bênção de Deus na sua vida, o que você vai fazer? Obed-edom já estava abençoado por Deus. Tudo aquilo que ele conquistou já era o suficiente para abençoar não somente ele, mas as suas descendências, os seus descendentes, a próxima geração. Era o suficiente. Obed-edom poderia falar: pode levar, Davi, já consegui o que eu queria, já tenho o que eu queria. Sabe o que ele fez? Ele virou para o rei Davi e disse: Davi, não posso manter a arca aqui, porque o trato era que o Senhor voltaria para buscar. Eu vou me entregar, mas meu rei, por favor, a arca irá, mas eu irei junto com a arca. Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim que você receber a bênção que você tanto pede, o que você vai fazer da sua vida? O que você vai fazer de Jesus a partir do momento que você receber a bênção que você tanto pede? Deixa eu ser mais específico. O que você fará com a presença de Deus a partir do momento que você ver a sua família salva e você não precisará mais orar pela salvação da sua família? O que você fará com a presença de Deus a partir do momento que a porta se abrir, o poço se encher e você não precisará mais clamar por isso? O que você fará da presença de Deus a partir do momento que a situação mudar da água para o vinho? O que você vai fazer? Obed-edom poderia muito bem dizer: muito obrigado, rei, muito obrigado pelos 3 meses que a arca habitou aqui na minha casa, pode levar, a partir de agora não preciso mais, já estou abençoado. Ele poderia ter feito isso. Isso muitas vezes é o retrato da nossa vida. Buscamos, mas a partir do momento que tomamos posse, abrimos mão da presença de Deus. Lembra que eu já disse aqui? Não são somente as lutas, mas as oportunidades também nos tiram da presença de Deus. Obed-edom disse: rei, pode levar a arca, não tem problema, mas eu irei junto com a arca. Não somente eu, mas toda a minha família iremos junto com a arca. Obed-edom decidiu estar cada vez mais próximo, mais perto daquela arca, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Maior do que uma bênção é a presença de Deus. Deixa eu lhe perguntar: o que você está buscando? O que está sobre a mão do mestre ou a mão do mestre? Deixa eu lhe perguntar: o que você está buscando? A bênção ou o dono da bênção? O milagre ou o dono do milagre? Aprove a Deus que você possa entrar para essas portas, buscar
quando você busca, não a bênção, mas o dono da bênção, a bênção é fichinha, chega até sua mão tranquilamente. Mas quando você corre apenas atrás da bênção, parece que você corre de um lado para o outro, bate cabeça, pode até conseguir na força do braço, mas daqui a pouco se esvai. Obed-edom, ele foi muito sábio, muito infeliz em dizer: Davi, rei, pode levar, mas eu vou junto. Obed-edom, ele se agarrou tanto com essa ideia de estar próximo da arca, que você começa a ver a trajetória de Obed-edom, um homem que queria estar onde estava a presença de Deus. Veja isso, Davi pega aquela arca e leva para o santuário, leva para o templo, leva para o tabernáculo. Ao levar, Davi coloca, quem sabe, dentro do lugar santo dos santos. Havia o átrio, lugar santo, e o santo do santo, lugar santíssimo, onde estava a arca, que era a presença de Deus. Obed-edom, nada bobo, aliás, muito esperto, ele diz: Davi, onde a arca estiver, eu estarei. E aí em 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 17 e 18, você vê que Obed-edom se tornou o porteiro do santuário de Deus. Ele queria estar perto, já que a arca não poderia estar na casa dele, eu quero estar perto. E ele resolve ser o porteiro da casa de Deus. Como que dizer, quando alguém abrir a porta, entre as brechas da porta eu olho e consigo de relance olhar para aquela arca e matar as saudades. Ele queria estar perto, mas ele não se contentava em ser apenas um porteiro para olhar em alguns relances para a arca. Ele investe em estar mais próximo da arca. E aí em 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 19 a 21, a Bíblia diz que Obed-edom se tornou um músico que tocava diante da arca do Senhor. Ele deixou de ser um porteiro, passou a ser um músico para tocar diante da arca. Ele tocava a harpa. Quem sabe, enquanto ele era porteiro, ele olhava pelas frechas da porta Davi tocando harpa, porque Davi tocava harpa. Quem sabe só de olhar ele aprendeu. De repente ele investiu nisso, deixou de ser porteiro e passou a ser um músico que tocava diante da arca de Deus. Mas Obed-edom não parou por aí, ele queria cada vez mais estar próximo da arca. A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 24, que depois de ser músico, Obed-edom se tornou um guardião da arca do Senhor. Veja a trajetória desse homem, um guardião da arca do Senhor. Ele queria estar próximo da arca. Talvez é por isso que o salmista escreve: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Irmãos, não sei você, mas quando por motivos de força maior não consigo estar na igreja, parece que eu fico em casa e não consigo desligar. É só pensando na oportunidade perdida de estar longe da casa do Senhor. Porque eu não sei se você entende dessa forma. Todas as vezes que eu venho à casa de Deus, a um culto como esse, eu vejo como mais uma oportunidade que Deus me concede de estar na sua presença. E o salmista disse: eu prefiro estar na tua casa um dia do que 1000 dias em outro lugar. É a alegria de estar na presença de Deus, de sentir a presença de Deus.
ouvindo agora? A palavra está sendo dita e a tua fé está aumentando cada vez mais e mais. A cada culto a tua fé é aumentada, é agregada, e com certeza a tua bênção chegará logo logo, porque a fé, ela move montanhas. Mas Obed-edom não se contentou em ser apenas um guardião. Olha a evolução desse homem, queria estar próximo da arca. Em 1 Crônicas capítulo 16, versículo 4 e 5, a Bíblia diz que Obed-edom se tornou um ministro de adoração, um ministro de louvor, liderado pelo salmista Asaf. Deixou de ser um seguidor da arca, deixou de ser um porteiro, um guardião, um músico, agora passou a ser um ministro de Deus. Não parou por aí. Em 1 Crônicas capítulo 16, versículo 37 e 38, a Bíblia diz: uma pessoa incansável, um adorador, que era liderado por Asaf, ou seja, um ministro de louvor, não somente ministro agora, mas ele torna-se líder de 68 pessoas naquele ministério de louvor, de adoração. Sabe o que é isso? Uma pessoa que viu uma oportunidade e se agarrou àquela oportunidade, tornou-se um líder do ministério de adoração. Sabe o que eu aprendo? Mais uma vez, Obed-edom tinha todos os motivos para dizer: já estou mais do que abençoado, deixe-me aqui e sigam embora para a arca. Mas não, ele sabia que tudo quanto ele havia recebido era provido por Deus, e o melhor lugar que ele poderia estar não era outro a não ser próximo da presença de Deus. E por fim, a sexta posição de Obed-edom, um adorador por excelência, a Bíblia diz, 2 Crônicas capítulo 25, versículo 24, ele queria estar tão próximo da arca que ele se tornou o tesoureiro do templo do Senhor. Ele cuidava, era o tesoureiro do ouro e da prata que tinha naquele templo. Veja, só pode ser tesoureiro alguém de confiança. Ele se tornou uma pessoa de tamanha confiança do rei Davi, se tornou um tesoureiro. Segundo um teólogo, trazendo para os dias de hoje a quantidade de ouro e prata que tinha naquele templo, somado aos dias de hoje, atualizado, daria mais ou menos 3 bilhões de dólares, que estava sob a gestão de Obed-edom. Um homem de confiança, um homem que resolveu seguir a arca que era a presença de Deus. Eu finalizo fazendo um questionamento para você. Assim que você receber a sua bênção, o seu milagre, você tanto espera, o que você fará de Jesus ou com Jesus? O que você fará a partir do momento que você receber a bênção e o milagre? Você vai falar: já recebi o que eu queria, pode levar? Ou você vai se tornar um seguidor da presença de Deus? O pastor Fernando pregou isso aqui. Quando o cego de Jericó foi curado por Deus, o que ele buscava? A cura. Após ser curado por Deus, por Jesus, ele poderia ir embora. Afinal de contas, conseguiu, almejou, conquistou, tomou posse da cura, poderia ir embora. Mas a Bíblia diz: após ele ser curado, ele continuou seguindo a Jesus. Que esta pergunta possa ecoar no seu coração, não somente hoje,
Mas para cada bênção que você receber, o que você fará de Jesus ou do Evangelho a partir do momento que você receber a bênção que você tanto espera? Responda para si mesmo. Responda para si mesmo o que você fará na presença de Deus a partir do momento que você receber a bênção que você tanto almeja. Não sei você, mas eu vou continuar na presença de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se Jesus vier aqui e conceder a bênção para duas pessoas, para duas apenas, eu sou a primeira. Quem é a segunda? Tem gente que não levantou a mão. Quem é a segunda? Amém. Ao receber a bênção, continue agarrado na presença de Deus. Fique de pé, vamos orar. A Bíblia diz que Obed-edom foi abençoado, a casa de Obed-edom foi abençoada, a família de Obed-edom foi abençoada, os animais de Obed-edom foram abençoados, os bens de Obed-edom multiplicaram, tudo quanto ele possuía foi abençoado. Por quê? Porque lá estava a presença de Deus. A presença de Deus está aí? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, ou seja, Deus habita dentro de nós. Sabe aquele louvor antigo? Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Quem lembra-se desse louvor? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Inclusive quem canta é J. Neto. O Léo gosta muito porque lembra Roberto Carlos. É um louvor, na verdade, antibíblico. Por quê? Quando diz, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava, na verdade ele não estava, porque Deus não habita em templos vazios, em quatro paredes. Deus habita dentro do nosso coração. Ou seja, quando eu cheguei aqui, Ele chegou comigo. Amém? Ele está com você. Quando você chega na sua casa, não é que Ele está lá, Ele está com você. A presença de Deus está aí? Pega a mão do seu irmão, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, queremos te agradecer, te louvar, bendizer, ó Pai, e dizer que a tua presença é o nosso maior prazer. Não temos outro bem além de ti. Certa feita, o apóstolo Pedro fez a seguinte pergunta: para onde iremos, Senhor? Para onde fugiremos, se somente em ti tem palavras de vida eterna? Meu Deus, não temos para onde ir, não temos para onde fugir, para onde correr, a não ser para os seus braços, porque só o Senhor salva, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Que a tua presença, meu Pai, que a tua presença possa levar as bênçãos sobre cada casa, sobre cada lar, assim como aconteceram na vida de Obed-edom, que possa acontecer na vida dos meus irmãos, da tua igreja, que venha a ser abençoado a todos em tudo quanto eles possuem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu assento, por favor. E Deus abençoou a casa, a família de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Que você possa ser abençoado, abençoada por Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Irmãos, antes de fazermos
a ministração da ceia do Senhor, eu quero aproveitar aqui, de uma forma breve, conhecimento. Cadê a Dani? Está aqui, Elis vem aqui. Deixa eu aproveitar e convidar, não sei se cadê o Ricardo Amarilson? Parece que a idade vai chegando e vai chegando mais, irmãos. É que as luzes aqui são bem fortes, tá? Ofusca um pouco. Vou fazer uma apresentação aqui para a igreja, para que a igreja possa conhecer. Os irmãos já o conhecem, mas apenas para deixar aqui formalizado. Ontem nós tivemos um pastoreio aqui na igreja que foi marcado de última hora. Marcamos na quinta-feira. Faltou um pouco de planejamento para que os irmãos pudessem se programar, mas foi um trabalho com a liderança da igreja. E nós falamos um pouco sobre cargos dentro da igreja, que na verdade quem entra no ministério pensando em cargo, desculpa a expressão, mas bate a cara. Porque na igreja é o contrário, quanto mais você sobe, é o contrário, mais você desce. Se alguém pensar, obreiro, diácono, evangelista, presbítero, pastor, bispo, apóstolo, estou crescendo, pelo contrário, está descendo para servir cada vez mais e mais. Amém? Deixa eu aproveitar a obreira Daniela, os irmãos já o conhecem. A Dani, mais na frente aqui. A Dani, ela foi convidada pela regional para ser a vice-líder regional dos jovens. Amém? Eu até disse para ela, disse para todos, eu fiquei feliz, porque eu recebi uma ligação, e assim, irmãos, não que eu não tenha essa visão, mas eu recebi uma ligação que foi surpresa, do pastor dizendo: nós estivemos em conversa com o bispo, com o pastor regional, e queremos indicar a Daniela para ser a vice-líder regional dos jovens. Você aprova, pastor César? Eu até falei: eu aprovo, tem que ver se ela vai aceitar. Essa foi a minha resposta. Nós conversamos e ela é vice-líder regional dos jovens. Significa isso, irmãos? Para quem não conhece, nosso ministério são mais de 200 igrejas espalhadas aí por todo o Brasil e até fora do Brasil. Nós fazemos parte da Regional Norte. O que é Regional Norte? Existem umas 10 igrejas pentecostais da Bíblia na região norte. Quando eu falo região norte, a maioria delas é tudo lá em Guarulhos, tá? E de todas essas igrejas existem os seus departamentos de jovens, como nós temos aqui. E a Dani, ela é a pastora dos jovens de toda a regional. Amém? Deus abençoe. A Elis, já faz um tempo que nós fizemos uma reunião na igreja, já falamos, já faz um tempo que foi falado isso, mas não foi passado para a igreja. Nós estamos oficializando a Elis como secretária da igreja. Amém? Eu sei que eu ia perder. Secretária sênior da igreja. Amém? Por que isso, irmãos? Muitas vezes, irmãos, pastorear não é fácil, porque você tem que pregar e pensando nas coisas administrativas da igreja. E algumas tarefas administrativas nós vamos delegar para eles para ajudar no bom andamento do culto. Amém? Inclusive, no final do culto falaremos sobre isso. Nós temos um cadastro a ser feito para mandar para o ministério. Ela vai nos ajudar sobre isso. Amém? Então, quando você vê eles perguntando, pegando seus dados ou anunciando alguma coisa, é porque ela é secretária da igreja. Amém? Vem mais para cá que o vaso está ofuscando aí. O Ricardo e a Marilce, são evangelista Ricardo e evangelista Marilce. Eles vieram de um outro ministério, já estão vindo aqui já faz alguns meses. Qual que é? Mas é um nome difícil, né? É um nome difícil, que eu falei, mas o que significa? Até fui pesquisar. Mas eles vieram de outro ministério, estão conosco aqui há alguns meses. E domingo passado nós conversamos na sala pastoral e eles falaram: não, pastor, nós vamos ficar aqui congregando com vocês. E por que eu estou apresentando? Porque eles vieram do outro ministério já com a unção de evangelista. Eu até falei para eles: ó, tem uma parte burocrática do nosso ministério para ser recebido lá na convenção, mas eu expliquei para eles, depois eu entrei em mais detalhes, mas estão vindo para fazer parte conosco. Amém? E eu já sei, nós já conversamos, inclusive na quinta-feira tem uma palhinha, irmãos, ele toca tudo e coloca na frente dele, viu? Tudo. Mas o tudo que ele toca, ele falou assim: eu toco de tudo, porém eu toco mesmo pandeiro,
surdo, percussão, cavaquinho. É pra essa linha aí, viu, irmão? Amém? Tem banda de samba, ó. Qualquer dia que faz um samba gospel aqui, amém? Vocês aceitam? Amém? Quem gosta de samba aí? Amém? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe, Marisa. Deus abençoe. Vou contar muito com vocês. Espera aí. Amém, igreja? Fique de pé, vamos orar com eles, amém? Nosso objetivo como igreja é dar oportunidade para todos, amém? É que às vezes a gente não consegue descobrir. Eu já me peguei em alguma situação, às vezes você não dá oportunidade para a pessoa sente mal que tem oportunidade. Mas eu já percebi também quando você fala, fulano, você vai ter oportunidade, a pessoa nem vem na igreja, de medo. Aí eu falo, bom, não falo mais também, que eu não sei se eu posso estar agradando ou posso estar afastando a pessoa da igreja. Mas, irmãos, a oportunidade está aberta. Amém? Somos uma igreja de oportunidades. Amém? Pega suas mãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, abençoamos suas vidas, dê graça, dê unção, capacidade para a Dani, para que ela possa exercer essa liderança regional. Abençoa a Elisa, Pai, para que ela possa conduzir a secretaria da igreja, como nós sabemos que não é uma tarefa fácil. Abençoe, ó Pai, a Marilce e o Ricardo, que da mesma forma que eles estão sendo bênçãos para nós possamos ser bênçãos na vida deles. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém? Tome seu assento, por favor. Grupo de louvor, nós vamos fazer a administração da ceia. Convidar já no divino e as diaconisas da igreja, por favor.